Salve, salve, povo santo de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso Café com o Pároco. Nesse espaço, a gente conversa algumas perguntas que vocês mandam para mim, ou nos comentários, ou nas redes sociais. Esse é um programa, um encontro, para a gente assistir assim com um pouco de leveza também, ainda que sempre traga algum assunto importante da ordem do nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo ao canal Padre Cleiton Silva. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever. Isso é super importante para que o nosso trabalho alcance outras pessoas. Mas aproveita para deixar aí nos comentários, me diz quem é você, de onde você acompanha, me fala de qual cidade você está acompanhando esse nosso momento de conversa, qual é a sua cidade, qual é a sua paróquia, a sua comunidade. Isso tudo é sempre muito importante. Faço questão também de te lembrar para seguir lá nas outras redes sociais. Sempre você vai encontrar o arroba Padre Cleiton Silva em todas as redes sociais. O tema do nosso encontro de hoje, do nosso café com o pároco, é um assunto bastante delicado, bastante difícil, às vezes causa de muita angústia, de muito sofrimento para as pessoas. Então pode ser que você não queira acompanhar esse vídeo com café, mas com um chá, né? Dependendo da situação, precisa também de um certo conforto também para acompanhar esse tipo de assunto. Então a gente vai conversar. Antes de tudo, gostaria de agradecer a cada um dos membros desse canal que tem dado um apoio financeiro para que o canal possa crescer. Então, você que, além de se inscrever, se tornou membro e oferece mensalmente uma colaboração ao canal a partir de R$ 2,99, e para cada nível de colaboração você também tem acesso a benefícios diferentes, inclusive vídeos exclusivos. Inclusive, vídeos exclusivos. Então, se você puder, pense aí na possibilidade de também se tornar membro do canal. Lembrando que alguns membros do canal, alguns níveis de membros do canal, inclusive, têm acesso antecipado aos vídeos antes da sua publicação para o geral. Bom, a gente toca nesse assunto tão importante sobre o casamento, se ele valeu, se ele valeu mesmo, como é que a gente verifica isso, como é que a igreja verifica isso. E tudo isso é motivado por um tipo de pergunta que eu recebo constantemente. Coloquei aí numa forma de uma pequena história para que a gente possa também verificar, mas essas situações elas são bastante recorrentes, né? Sempre digo, o assunto ele tem a ver com aquilo que é a provocação que a gente recebe, mas a pergunta ela está elaborada um pouco para contextualizar e, claro, também para não colocar alguma pessoa assim em evidência. Bom, primeiro, um pouco essa história. Padre, meu casamento durou mais de 2 anos, houve brigas violentas, sempre eram constantes essas brigas, nos separamos, hoje estou com uma outra pessoa há mais de 12 anos e convivemos bem. A gente conhece muitas situações de alguém que teve uma primeira união, um primeiro relacionamento e levou também para receber o sacramento do matrimônio, aquele casamento não se manteve, houve uma separação e depois cada um prossegue o seu caminho e às vezes aparece uma dúvida. Será que realmente essa união ela valeu? Como que a gente pode verificar? Então, é sobre isso que nós vamos conversar nesse momento. Fique muito à vontade de mandar as suas perguntas, mas você pode fazer 2 caminhos para mandar a sua pergunta. Uma delas se é uma pergunta geral, se ela não tem impacto sobre a sua história pessoal, você pode mandar nos comentários. Se é uma pergunta um pouco mais pessoal, que você precisa um pouco mais de reserva, no link na descrição desse vídeo, há um link que você consegue lá me mandar uma pergunta. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem várias alternativas de links, mas uma delas é para você mandar a pergunta em particular.
Bom, primeira coisa importante, e isso a igreja sempre insiste, é que a princípio a igreja sempre vai acreditar e defender que aquele casamento que foi celebrado liturgicamente, ele é válido. E por que que vem isso daí? Primeiro, porque você tem todo um processo que é bastante assim organizado. Então, você tem as duas pessoas procuram o sacerdote, procuram a igreja, organizam todo aquele processo para o casamento religioso, para o casamento na igreja. Eles são entrevistados, ali dizem já pessoalmente, cada um diante do padre, de modo separado, né? Dizem pessoalmente eu quero casar com essa pessoa, tudo aquilo que é necessário, tudo isso é dito. E depois, publicamente, numa celebração que abraça a comunidade, novamente repetem aquele consentimento. Então, vejam assim, é muito difícil para a igreja lidar com essa situação, porque sempre houve ali, então, um processo muito bem declarado de que queriam realmente se casar. E às vezes, até mesmo se a gente, como padre, levantasse o questionamento: será que agora? Será que não é melhor esperar um pouco? Às vezes o próprio casal diz: não, mas o senhor não sabe, a gente se ama, a gente quer ficar junto, e assim vai. E aí depois os anos passam e a história às vezes é um pouco diferente. Então, gosto de lembrar disso. A igreja sempre acredita que o casamento é válido, né? A menos que se prove o contrário. Também não é tudo aquilo que as pessoas dizem, eu acho que isso invalidou o meu casamento, que vai ser realmente ter o mesmo peso, mas há algumas coisas que a gente precisa entender. O que, que eu vou sugerir para vocês? Primeiro que, antes de você ir ao tribunal eclesiástico da sua diocese, ou à Câmara Eclesiástica, ou ir atrás do bispo para você iniciar esse processo, deve haver um caminho pessoal também de reflexão. A nossa reflexão aqui, eu vou dividir em duas partes. Uma dessa, que é o caminho de reflexão pessoal, de orientação espiritual. Quando eu recebo alguém que tem um pouco essa dúvida, gosto de adiantar com a pessoa um pouco dessas perguntas para que ela tenha tempo de refletir e de pensar. Mas além desse caminho que você vai fazer no confronto da sua própria consciência, ajudado pelo seu sacerdote, pelo pároco da sua comunidade, mas há também um processo canônico que deve ser feito. Então, isso é importante. O que eu vou falar aqui é muito mais desse olhar mais pessoal, dessa reflexão mais pessoal que cada pessoa deveria fazer. Mas depois vou encaminhar, orientar como que você procura aí na sua diocese o tribunal eclesiástico para você poder então dar os passos que são necessários. A primeira coisa importante que a gente precisa olhar muitas vezes a decisão de uma separação, de um divórcio, ela parece que aparece somente depois do casamento. Então, é onde você sente as grandes rupturas. Na verdade, para o casamento, para a igreja reconhecer que um casamento foi nulo, os problemas eles estão antes do próprio casamento e que talvez não foram tão entendidos, tão percebidos. É como se dissesse assim: olha, tudo que vier depois do casamento, você talvez vai entender naquele nível de aceitar as alegrias e as tristezas. Por outro lado, há coisas que estavam escondidas antes do casamento e que nem sempre por má fé, por má intenção, as coisas ficaram escondidas. Elas ficaram escondidas porque é muito normal da interação humana a gente não se conhecer. A gente se conhece pouco, a gente entende pouco a nossa própria vida e a gente assume compromissos. Claro que nada disso invalida as decisões que a gente toma, mas algumas delas podem viciar muito gravemente algumas decisões tão importantes como o casamento. Aproveito para mostrar aqui a minha camiseta da Pastoral Familiar. Se tiver alguém da Pastoral Familiar, deixa aí um salve nos comentários, diz de qual paróquia você qual que é o seu trabalho na Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar
tem vários setores. Então, eu diria assim, há um ponto importante que você que está refletindo se aquele primeiro casamento ele foi válido ou não, ou se você acompanha casais e precisa em algum momento dar uma orientação, sempre dar uma olhada no elemento da vontade, da liberdade e da consciência. No geral, muitas. É claro que se a pessoa, por exemplo, ela casou numa idade que ela não podia ter casado, então aí já tem um elemento que interessante para a possibilidade de uma declaração de nulidade, né? É porque pode corresponder também ao fato de que a pessoa nem queria, ela foi obrigada e assim por diante. Mas eu quero evitar um pouco mais esses elementos que são mais canônicos. Quero pensar nos elementos que são mais da perspectiva moral, da consciência, da vontade e da liberdade. Né? Então, o que a gente vai olhar aqui? Passo com vocês uma sequência de perguntas que podem ajudar bastante nessa hora de você verificar um pouquinho esses elementos. Então, por exemplo, você se casou porque houve intimidades, e aqui eu estou falando de intimidade sexual entre você e sua noiva, entre você e seu noivo, namorados, e aí você casou para não ficar feio aquela situação, como se dizia antigamente, de você ter desonrado a sua família ou a família da outra pessoa. Então, dá uma olhadinha, será que foi essa a principal motivação que te levou a casar, a aceitar o casamento, a fazer o pedido de casamento? Quando você olha para o seu casamento, você consegue reconhecer, eu me casei porque houve uma certa pressão da minha família. Essa noiva era a noiva que todo mundo queria, todo mundo achava que era para mim, eu não sentia tanto, mas minha mãe ficava muito feliz com ela, meu pai ficava muito feliz com ele, ou alguma coisa desse tipo. Dá uma olhada, porque essas coisas elas limitam bastante a liberdade de uma pessoa. No geral, as pessoas influenciam bastante as decisões da gente. Isso tudo acompanha, mas a gente precisa olhar qual foi o peso que essa pressão da família, de repente, influenciou aquela decisão de casamento. Casou-se com aquela pessoa porque houve tentativas com outras e parecia que não estava conseguindo casar com ninguém. Então, essa pessoa, ela pareceu ser aquela solução, aquele prêmio, e eu não consigo imaginar que eu vou casar com outra pessoa, então tem que ser com essa pessoa. Vejam, essas perguntas, elas parecem um pouco exageradas, mas pode ser que em algum momento alguma pessoa até se reconheça numa situação como essa. A gente vai avançar para mais um bloco de perguntas e aí vamos ver, né, se você consegue identificar, será que esse tipo de pergunta também explica um pouco a minha situação, o que foi a circunstância que lá atrás me levou ao casamento? Essa, eu vou até beber uma água. Eu me casei, padre, para sair de uma situação. Eita, essa é uma pergunta pesada, né? Será que eu casei, eu quis casar, mas não pelo casamento? Eu quis casar para resolver um outro problema? Então, por exemplo, a gente teve relações, eu vi que estava grávida, eu não queria que a minha gravidez estivesse fora de um casamento, a gente apressou o casamento, a gente se gostava, tal, tal, mas aquele casamento aconteceu fora como uma solução para aquela gravidez. Aí pode ser uma coisa bastante complicada. Claro que muitas vezes o casamento pode ser apressado por isso, mas os dois se dão conta que realmente se amam, se querem, aceitam os compromissos do casamento, mas há situações em que alguém só casou porque houve aquela situação que não era o desejo do casamento propriamente dito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando confuso? E se ficar confuso, deixem também as confusões nos comentários e a gente vai tentando depois esclarecer ou
até mesmo fazendo outro vídeo para melhorar algum aspecto. Eu casei para sair das regras dos meus pais. De repente, os pais colocavam muitos limites, colocavam algumas exigências, e aí eu comecei a idealizar, a imaginar que saindo logo da casa dos meus pais, lá com aquele meu marido, com aquele meu namorado, com aquela minha namorada, a gente ia ter mais liberdade. Veja, tudo isso aqui eu casei porque eu quis casar, mas eu quis casar para resolver uma outra coisa. Então, não era a vontade de casar pelo próprio casamento, mas por uma outra situação. Eu queria sair de um abuso de família, no sentido, sei lá, eu não me sentia livre, eu era extremamente constrangido na minha casa, eu não me dava bem com algum dos meus familiares, eu quis sair porque eu quis me livrar dessa situação. Então, ou, por exemplo, eu sentia que eu tinha muita dependência da minha família, me controlavam demais. Então, essas perguntas aqui podem ajudar a você verificar o grau de liberdade. Veja, todos nós experimentamos que a nossa liberdade não é ilimitada, não é perfeita. É sempre condicionada, é sempre limitada, mas pode haver algumas coisas que elas limitam demais a nossa experiência de vontade e de liberdade. Agora, também tem outras perguntas que a gente precisa se fazer. Por exemplo, a pessoa casou entendendo o casamento como sacramento e sinal de uma vida de fé? Será que ela se casou na igreja só para satisfazer a outra pessoa? E às vezes, gente, não é nem que assim um casou para satisfazer o outro, né? Então o cara casou porque a moça é muito religiosa ou vice-versa. Mas às vezes os dois casaram, nem tinham assim tanto entendimento sobre o casamento, nem faziam muita questão, mas casaram pelo gosto dos pais. Aí é um outro ponto importante para pensar, né? Não que isso por si só vá invalidar o sacramento do matrimônio, como eu disse, sempre há peso também na opinião das outras pessoas, mas qual que é o grau disso? Qual que é o peso total que isso teve diante daquela decisão? Depois, acho importante também a gente olhar outras perguntas. Principalmente assim, no meu relacionamento, eu já entendia que o casamento ia ser para toda a vida, só com essa pessoa. Será que lá na minha cabeça eu alimentava que eu poderia ter outros relacionamentos? Às vezes alguém veio lá de uma experiência de família, que o marido, né, o próprio pai, o próprio avô, sei lá, os irmãos, todos ali já traíam a família, então parecia que isso era uma coisa comum e eu poderia ter outras pessoas, mas ia estar sempre com essa pessoa aqui. Será que eu tinha esse entendimento? Será que a outra pessoa tinha esse entendimento? Então, casou-se entendendo a unidade e a indissolubilidade do matrimônio, buscava já antes do matrimônio respeitar esses valores fundamentais. É uma pergunta importante. Será que isso, para aqueles que estão se preparando para o casamento, eu sou capaz de estar unido com uma só pessoa por toda a minha vida? Essa pessoa, ela deu sinais já no tempo de namoro de que talvez eu não seria a única pessoa da vida dela. E aí eu dizia a vocês, né, principalmente alguns que talvez estejam também se encaminhando para o casamento e às vezes vão para o casamento com questões que não estão bem resolvidas. Toma um certo cuidado, né? É lógico que, não é lógico, né? Mas é possível que às vezes uma pessoa erre e erre muito, e erre feio. Uma traição, ela pode ser um grande erro, um erro bastante feio, e ser um elemento pontual. Assim, uma falha grande no percurso e que a pessoa ela reorienta a vida dela. Mas às vezes pode ser um sinal de que aquela pessoa não seja capaz de estar num casamento. Então, aqui eu digo para vocês que é um ponto assim bastante sério e que a gente não pode negligenciar. Eu destaco aqui, eu acho que vai esconder um pouquinho, mas vocês conhecem, o meu livro Os Laços Entre Nós,
dicas para superar as crises no matrimônio, há um capítulo que a gente analisa um pouco a tristeza de uma traição na vida de um casamento, mas também as possibilidades de superação, de uma cura das situações e também daquele reorganizar a vida. Então, é um ponto importante, né? Antes do casamento, já havia manifestações de que talvez a pessoa não era capaz de viver a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Depois, será que eu enganei ou fui enganado em alguma coisa que seja essencial do matrimônio? De repente, eu não conto para a outra pessoa que talvez eu não queria tanto esse casamento ou não queria nesse momento. Talvez a outra pessoa não me contou que ela começou um namoro comigo por uma decepção amorosa e que foi uma coisa embolando e tudo era muito rápido. Quer dizer, será que eu fui enganado em alguma coisa? Será que eu enganei a outra pessoa em algum elemento importante? Que a minha vontade não estava tão clara assim? Que o meu entendimento sobre o matrimônio não era tão verdadeiro, que eu nem entendia a importância que ele tinha dentro do conjunto da minha vivência de fé? Então, essas coisas, elas podem ser elementos. Você vai, no processo canônico, tentar identificar grandes indícios de que houve ali falhas naquela preparação, naquela organização que levaria aquele casal até o altar. Depois, outras perguntas aqui, elas podem ser acrescentadas, né? Eu casei, mas veja, tinha certeza que não amava essa pessoa. Então, por que eu casei? Casei porque eu não queria terminar, não sabia como terminar. Casei porque eu não queria magoar aquela pessoa e achei que depois do casamento ia conseguir realmente ter amor por essa pessoa. Às vezes essas situações elas podem ser realmente um grande peso. Não é que isso garanta a nulidade do matrimônio, mas é um ponto aí que a gente precisa verificar. Casei, mas a outra pessoa me traía e eu não sabia, não queria acreditar. Quer dizer, às vezes já havia indicadores de que aquela outra pessoa não seria capaz de viver o matrimônio da maneira certa, da maneira. Ou eu casei tendo traições escondidas e eu mesmo não era capaz de manter a unidade daquele matrimônio. Vejam, essas coisas elas podem ajudar bastante a esclarecer aqueles elementos que estavam ali naquele momento do consentimento, no momento que a gente faz todo o processo, tem a cerimônia, mas o coração dos noivos não estão ali naquilo que estão proclamando com a boca. Outras coisas são importantes, de repente olhar o tempo do namoro, do noivado, se foi tudo muito rápido, tudo com muita pressa, houve tempo realmente para se conhecer bem, houve pressa. Quando houve brigas, se houve brigas, quem que ia atrás para retomar o namoro, quem que procurava fazer as pazes, essas coisas são elementos assim bastante interessantes para verificar. Então, eu espero que isso tudo tenha colocado um pouco de clareza, talvez eu acabei falando um pouco muito rápido aqui. Quando se trata dessas coisas, a gente precisa também entender que são pontos de muita dor, de muito sofrimento, né? Como eu me propus, aqui era mais a gente olhar esse caminho de reflexão pessoal, orientação espiritual. Agora, vamos imaginar que você ouviu, assistiu esse café com o pároco e você diz assim: olha, eu acho que tem bastante coisa aí do meu casamento que eu posso imaginar que talvez faltaram elementos importantes quanto à vontade, quanto à consciência. Eu gostaria de dar um passo mais organizado em relação a isso. Então, o que é a minha recomendação para você? Primeiro, vá à sua paróquia, procure o seu pároco para você pedir um pouquinho de orientação, conversar com ele. E lá você verifica na sua paróquia como que isso é organizado. Na sua diocese, como que é a referência. Então, pode ser que a diocese já tenha dentro da cúria, né, que é um órgão de funcionamento, administração e também de vida pastoral da igreja, tem lá a Câmara, que é um lugar onde tem um vigário judicial que encaminha as questões canônicas, que é
o que a gente está falando aqui, pode ter um tribunal eclesiástico constituído, ou pode ser que a sua diocese esteja unida a outra diocese no mesmo tribunal eclesiástico. Isso tudo tem várias possibilidades. O pároco da sua paróquia ele vai indicar. E aí você lá vai dar os passos que são orientados. Então aqui, como eu tinha dito, a minha preocupação era a gente olhar mais esse elemento mais moral, mais da vontade, da consciência, da liberdade de cada um. Espero que essa conversa nossa tenha te ajudado. Peço a Deus que realmente tenha ajudado você que acompanhou aqui esse vídeo, ou que teve a curiosidade de pensar sobre esse assunto. Peço novamente que clique no vídeo aí, dá a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha, manda para pessoas de pastoral familiar que você conheça, e se puder também se torna membro do canal, dá um apoio. Tudo que você faz em relação ao vídeo, em relação ao canal, dá um recado ao YouTube de que esse canal, esse vídeo, tudo aquilo que aqui é produzido merece chegar a outras pessoas. Então, você dá um grande apoio para que outras pessoas também possam chegar diante desses assuntos que aqui a gente trabalha, tá bom? Eu gostaria de terminar com uma Ave Maria, primeiro pedindo a Nossa Senhora que ajude cada casal a ter perseverança na sua vida. A vocação de cada um é sempre uma grande batalha, né, cercada de tantas dificuldades. Primeiro, a perseverança dos casais. Mas para aqueles que, depois de uma separação, nutrem aquela dúvida sobre o casamento, que possam também verificar. Pode haver sinais que vão indicar uma invalidade, né, uma nulidade matrimonial, ou as situações que a igreja vai declarar: olha, o seu casamento valeu, vocês não foram capazes de levar para frente, ele foi um casamento válido, mas tem aí a fraqueza dos seres humanos também, mas que se sintam acolhidos e amparados pela comunidade. Em algum momento importante, sempre deve procurar aquele apoio de uma pastoral familiar para a sua vida conjugal. Nós temos as equipes de Nossa Senhora também, o Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Casais com Cristo, Bom Pastor, tantas outras iniciativas de evangelização das famílias. Rezemos então a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E assim a gente vai encerrando com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Povo Santo de Deus, fica com Deus até o nosso próximo Café com o Pároco, semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus.